Diga assim: a demora de Deus. Nossa, está tão desanimado agora que até. Fala de novo. Então, nós vamos em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar em pés para lermos o texto. Está em São João, capítulo 16. Aliás, esse texto está registrado em Mateus 14, 23 e 36 e Marcos 6, 45 e 56. É aquele famoso texto quando Pedro anda sobre as águas. Mas eu não quero me reportar essa situação específica, mas sim o milagre que ocorreu e a forma de como ocorreu. Ele está muito bem resumido em João, capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Vamos citar essa frase aqui? Diga assim: e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Verso 18 diz assim: o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco. Logo o barco chegou à terra para onde ia. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor de toda a glória, toda a honra, grandeza e majestade sejam dadas ao teu nome. Eu glorifico o teu nome nesta noite especial aqui em Rebouças, porque eu sei que o Senhor tem algo a falar com essa igreja, tem algo a falar com os irmãos, o pastor, porque eu sei que aqui o Senhor, de uma forma específica, tem tratado corações e tem preparado pessoas para o grande dia do arrebatamento da igreja. Nós nos colocamos na tua presença, na dependência do teu Espírito, para que de uma forma muito especial e veemente tu fales conosco. Portanto, nós ficamos com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra. Queremos ser sensitivos à voz do teu Espírito no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode ser. Ninguém gosta de demoras. É horrível ter que ficar esperando na fila de um banco para efetuar um pagamento, até para fazer compras ou fazer o pagamento de algumas mercadorias que você adquire no supermercado. Você procura o caixa mais rápido, e às vezes o caixa mais rápido se torna o caixa mais lento, tem mais gente ali, e ali você pega aquela pessoa que está com aquele carrinho lotado, não vou naquele que é mais rápido, mas tem uma fila tão imensa que quando aquele carrinho terminou ainda tem gente na fila. Você fica lá irritado, que ninguém gosta de esperar. E nós vivemos uma época de muita frivolidade, uma época onde as coisas acontecem muito rápido. Você quer comer uma comida, você já tem que pensar assim no supermercado, pegar uma coisa bem rápida, e lá no micro-ondas e resolve o teu problema e pronto. Você já jantou, já fez tua refeição, já fez o teu lanche. Existe aqui aqueles sanduíches que só vem colocar no micro-ondas. E você come aquela coisa meio crua ainda, achando que está bem, mas enfim, você quer que as coisas aconteçam rápido.
E nós vivemos numa época assim, principalmente nessa época do ano, onde se celebra o nascimento de Jesus, que na verdade é uma festa que não tem nada a ver com a verdadeira fé cristã, tem a ver com o consumo. Se eu colocar 6 mil, mostre que você é um cristão bem controlado embaixo do supérfluo. Coloca R$100 na tua mão e você atravessa o shopping. Lá em Campinas tem o Shopping Dom Pedro, que é o maior shopping da América Latina. Mas eu vou colocar você aqui no Miller e te dou R$100 se você sobreviver. R$100. E você dá umas 3 voltas lá, e depois você está com R$100 na mão, você é um camarada controlado, uma pessoa que não se preocupa com essas 1000 coisas e superficialidades que existem, e você não tem pressa em gastar o seu dinheiro, você é uma pessoa consciente. Querem fazer o teste? É muito simples, faça você mesmo o teste. Meu 100 você não vai gastar. A primeira coisa que a gente tem que entender, que a verdade é que Deus quer nos ensinar grandes coisas, e Ele quer nos ensinar também um processo de evolução espiritual, de crescimento espiritual. Você não pode declinar espiritualmente, você não pode perder a sua beleza na vida espiritual. Você tem que evoluir, você tem que estar melhor do que você teve em 2009, 2008. Você tem que estar em progressão. Então, o que acontece? Nós não gostamos, a verdade é de esperar que certas coisas que Deus tem que tratar com a gente, Ele não tem micro-ondas. Deus trabalha com a gente em banho-maria. Ele tem uma forma singular de tratar a gente. Então nós temos que entender o processo de Deus. Fala para o irmão do lado assim: entenda o processo de Deus. Não é uma coisa simples. Não é. Às vezes Deus também não tem pressa em tratar você. Quando você não está do jeito que Ele quer, Ele quebra o vaso de novo, mexe e faz tudo de novo. Se é uma coisa que Deus não se preocupa, Ele tem eternidade para tratar contigo. E está a favor dele. O nosso tempo é muito limitado. Também a gente fica nessa ilusão de tempo, achando que tudo tem que acontecer do jeito que tem que acontecer, e nós vivemos esse atropelo. Deus tem me ensinado muito a esperar nele. Eu tenho aprendido isso de uma forma muito especial, e a maneira como Deus trata conosco é de forma subjetiva, de modo que as minhas experiências podem edificar a sua vida, mas elas não servem como base de crescimento para você. Todos nós aqui temos necessidades veementes e carências tremendas em nosso coração, mas a gente tem dificuldade de compreender o processo, porque Deus trabalha em nós de formas diferentes por causa da diversidade de material que Ele tem na mão. E aqui no Rebouças não é diferente. Deus está tratando um grupo de gente. Vocês gostam ou não do pastor Macedo? Ele é a pessoa que Deus vai usar aqui. Quantos amam o pastor Macedo? Não é fácil, pastor. Fácil não. Tem que ter fé para amar, mas enfim. Olha bem, esse texto aqui, ele tem que nos ensinar grandes verdades aqui nesta noite. Esse texto, ele fala de uma imposição que Jesus fez. É o primeiro texto que eu vejo Jesus com veemência obrigando os discípulos a fazer algo que eles não queriam fazer, que era a travessia do mar de Tiberíades, uma extensão de 35 quilômetros de água. E se num horário da vigília da noite não era permitido pelos pescadores mais experientes fazer aquela travessia por causa dos grandes ventos e tempestades daquele momento. Uma época difícil. E no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 23, Jesus diz que os impulsiona, Ele quase que os obriga a ir. Vão! Quase que empurrou eles para o barco, mas Senhor, como é que vai ser essa situação? Pedro sabia
da situação. E os discípulos que conheciam bem o mar naquele momento não achavam interessante, mas como Jesus os obrigou praticamente a remar, eles começaram a remar, mas sem antes de ir, eles deixaram um barquinho, porque isso que é interessante no Evangelho de João, que não relata nos demais evangelistas, que está aqui em João 22, no dia seguinte, logo após a travessia, do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos, ou seja, os discípulos deixaram o barquinho para Jesus. Bom, você vai ficar aí, tá bom, já que o senhor insiste, fica aí para o senhor, quero ver o senhor remar sozinho, mas tudo bem, fica aí. E eles começaram a remar. Diz a Bíblia que Jesus foi orar. Quando voltava da sua oração, percebeu a dificuldade que eles enfrentavam, remando contra a correnteza, e o vento era forte. E aí o que me chama a atenção é que no versículo 17, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Isso me deixa a imaginar a cena: escuro, vento forte, barco solaptado pela força da onda, os discípulos remando e olhando o horizonte. Ele pode estar vindo aí com um barquinho, mas a Bíblia diz que Jesus ainda não tinha chegado perto deles, mas ele começou a andar sobre as águas. Na medida em que ele caminhava sobre as águas, ele vai se aproximando daquela situação constrangedora e difícil que os discípulos estavam enfrentando. Você já passou situação parecida, que você rema na tua vida e parece que a coisa não sai do lugar? Você já passou aquelas dificuldades que dá a impressão que Deus esqueceu de você em algum momento? Você não está sentindo, ou não está vendo, ou não está recebendo, captando nada, e que você está buscando a Deus, e que você está clamando ao Senhor, e parece que com intensidade muito maior Ele se demora para te ouvir. Você não passou naquelas circunstâncias que você sentou cabisbaixo lá na sua casa e disse: Deus me abandonou, eu não estou sentindo a presença de Deus nessa situação, eu não estou compreendendo este momento, porque está havendo um vento forte e eu estou indo da igreja. Quanto mais eu rezo, como diz aquele ditado, mais a assombração me aparece. Você já não passou por essa situação? Quem já enfrentou ou está enfrentando essa dificuldade? Levante a mão. Não parece que tem momento que Deus esqueceu de você, ou no mínimo Deus está demorando para abençoar a tua vida? Essas circunstâncias, tudo que acontece na nossa vida, preste bem atenção, sejam coisas ruins ou coisas boas, circunstâncias constrangedoras ou não, dificuldades no relacionamento, tudo que acontece na nossa vida vem por causa de um problema. Sabe qual é o problema? Eu. Coloque a mão no coração e diga assim: eu sou o problema.